Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com eficácia interna e eficácia externa da função social dos contratos. A gente viu que a função social dos contratos é um princípio que limita o conteúdo dos contratos. O contrato ele tem que ser visualizado e interpretado de acordo com o meio que o cerca, segundo o professor Flávio Tartucci. Quando a gente trabalha com a função social dos contratos, lembrar que a função social dos contratos está prevista tanto no artigo 421 do Código Civil, quanto no artigo 2035, parágrafo único do Código Civil, que é um princípio que limita o conteúdo do contrato. Beleza. Quando a gente trabalha com função social dos contratos, a função social dos contratos ela tem uma dupla eficácia. A doutrina costuma dizer que a função social dos contratos tem uma dupla eficácia. Como assim? A gente tem a eficácia interna, ou seja, entre as partes contratantes, e a gente tem a eficácia externa, além das partes contratantes. Esse entendimento ele está consagrado nos enunciados 360 e 21 do Conselho da Justiça Federal. Quando a gente fala de eficácia interna da função social dos contratos, significa dizer que o princípio da função social dos contratos, ele vigora entre as partes contratantes. Ele limita o conteúdo contratual das partes contratantes. E quando a gente fala isso, a gente vê que a função social dos contratos, em sua eficácia interna, primeiro ponto, ela protege os vulneráveis. O objetivo dela é uma proteção dos vulneráveis. Um dos exemplos, artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que trabalha com cláusulas abusivas. Se eu coloco uma cláusula abusiva no contrato, essa cláusula vai ser nula de pleno direito. Lembrar também do artigo 424 do Código Civil, que protege o aderente nos contratos de adesão. Além da proteção dos vulneráveis, a eficácia interna da função social dos contratos, ela veda a onerosidade excessiva nos contratos. Lembrando que a onerosidade excessiva pode dar aso à revisão contratual com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Além dessa vedação de onerosidade excessiva, a gente tem também a nulidade de cláusulas abusivas, que a gente inclusive faz um link com a proteção dos vulneráveis. Um exemplo é a súmula 302 do STJ. A súmula 302 do STJ diz que é nula a cláusula que limita o tempo de internação do segurado. Então, se tiver uma cláusula contratual que limita o tempo de internação do segurado, essa cláusula é nula porque viola a função social dos contratos. E a função social dos contratos também, na eficácia interna, ela tem a ideia de conservação contratual. Tem até alguns doutrinadores que usam o princípio da conservação contratual, porque a extinção do contrato é a última ratio. A ideia é que a gente vamos tentar manter de toda forma o contrato. A extinção do contrato é a última ratio. Isso a gente pode tirar do artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil, que trabalha lá com a questão da lesão. E além disso, a gente tem a frustração do fim do contrato, que está prevista no enunciado 166 do Conselho da Justiça Federal. Gustavo, o que é essa frustração do fim do contrato? Frustração do fim do contrato, galera, é o seguinte: o contrato, ele perde a sua razão de ser. O contrato, ele é possível de ser executado, não tem inadimplemento de nenhuma das partes, mas ele perde a sua razão de ser por alguma questão superveniente. Essa que é a ideia da frustração do fim do contrato. É um instituto que foi muito utilizado, gente, vem sendo muito utilizado na pandemia. A frustração do fim do contrato, gente, ela não se confunde com a impossibilidade de sua prestação. Quando a gente trabalha com frustração do fim do contrato, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: as prestações são perfeitamente exequíveis, ou seja, eu posso pagar, eu posso fazer o serviço. O preço ajustado, gente, não se alterou. Mas o que aconteceu então para eu ter a frustração do fim do contrato? O contrato perdeu a razão de ser, gente. O contrato ele perde a sua razão de ser. Essa que é a ideia da frustração
do fim do contrato. E para encerrar, a gente tem a função social dos contratos em sua eficácia externa. Eficácia externa porque além das partes contratantes. Quando a gente trabalha com eficácia externa, a gente pode tirar alguns principais aspectos. Primeiro, proteção de direitos difusos e coletivos. Então, se um contrato, gente, apesar de ter sido celebrado apenas entre duas pessoas, ele violar direitos difusos e coletivos, por exemplo, um direito ambiental, esse contrato causar dano ambiental, esse contrato ele vai produzir efeitos perante terceiros. E por fim, a gente tem também a tutela externa do crédito. Gustavo, o que é a tutela externa do crédito? É a possibilidade do contrato gerar efeitos perante terceiros ou quando eu pratico condutas de terceiros que repercutem no contrato. Um exemplo, o artigo 608 do Código Civil. O que diz o artigo 608 do Código Civil? Aquele que aliciar pessoas obrigadas por contrato escrito a prestar serviços a outrem, pagará a este o correspondente a 2 anos da prestação de serviços. Então eu tenho um contrato de prestação de serviços escrito, vem um terceiro e alicia esse prestador de serviços, esse terceiro é obrigado a pagar uma indenização correspondente a 2 anos de prestação de serviço. Então, gente, essa que é a ideia de eficácia, da dupla eficácia da função social dos contratos. Os contratos produzem efeitos entre as partes contratantes, mas também podem repercutir na esfera jurídica de terceiros.